sou o professor Danilo Villanova e irei comentar com vocês hoje as questões sobre Excel, que nossa famosa planilha de cálculos. Bem, a gente está falando aqui de Excel, questões de Excel para a Fundação Carlos Chagas, mas também podemos desenvolver um pouco as questões relacionadas ao Calc, que é do LibreOffice. Essas questões que nós vamos tratar falam muito sobre fórmulas, então em ambos os programas as fórmulas são idênticas. Então nós vamos trabalhar Excel para a Fundação Carlos Chagas. Vamos ver as questões mais comuns de aparecer para ela. Vamos lá. Primeira questão. 2015, Fundação Carlos Chagas para um tribunal foi lá e citou: um usuário do Microsoft Excel 2007 elaborou uma planilha padrão para ser utilizada em todos os relatórios gerados por ele. Para que este padrão seja salvo como modelo, o usuário deve salvar o arquivo da planilha com extensão. Bem, primeira questão falando aí sobre extensão, citando aí quem é a extensão padrão utilizada. Todos os relatórios gerados, para que este padrão seja salvo como modelo. Bem, a gente sabe que no Excel a extensão padrão é a extensão XLSX. Essa é padrão, ou seja, a pasta de trabalho, que é o documento gerado, o arquivo gerado pelo Excel, a pasta de trabalho, ao ser salva, ela salva com essa extensão .xlsx. E você lembra que a extensão poderia ser .mp3, música, .jpg, imagem. E a gente está falando do xlsx, que seria para o Excel. Mas na questão ele cita como um modelo, e não só uma extensão padrão. Bem, a letra A, ela cita um pouquinho uma extensão utilizada para macro, arquivos de macro. A letra B é XLTX. Bem, XLSX é o padrão e modelo seria realmente o que está na letra B, XLSX. E aqui a gente tem um modelo utilizado de macro, tá? Mas o correto aqui XLTX. O T, nesse caso, invertido nessa situação, não sei se eu falei certo, mas daqui o certo, padrão, e o correto para o T é realização de template ou um tema, que são aqueles documentos todos elaborados, prontos, que você na hora que abre, você altera e precisa salvar aquele documento para gerar um novo arquivo. É só um modelo utilizado também pelo Excel. Beleza. Próxima questão. O colaborador de uma planilha do Excel 2013, em sua configuração padrão, deseja que as fórmulas das suas células não possam ser visualizadas por outros usuários. Para tanto, após selecionar a célula com o botão direito do mouse, na aba Proteção da caixa de diálogo Formatar células, que surge na tela, deve-se marcar a opção ocultas, escondidas, invisíveis, bloqueadas ou travadas. Bem, vamos analisar o que ele quer. Ele quer que as fórmulas que foram adicionadas às células não possam ser visualizadas. É isso que ele quer por outros usuários. Então qual é a forma, como é que eu vou ocultar essa célula? Bem, para a gente entender como é que a gente vai ocultar essa célula, olha o que acontece. Botão direito no Excel, em uma das células, eu estou marcando aqui uma célula. Nessa planilha de vendedor, ela mostra o salário dos vendedores. E tá aqui, ó, Astrogildo, Marinildo, Sormel, Piadão. Vai aparecer aqui qual é o salário de cada um deles. E se eu clicar em uma das células, acima, na barra de fórmula, mostrará qual é o conteúdo dessa célula. Então o conteúdo dessa célula aqui foi A7 multiplicado por 10% mais 3.000, que está na célula B4. Imagine que só ele tem acesso a essa planilha e ele quer ver como foi calculado o salário dele. E aí ele vai lá e analisa que A7 foi multiplicado por 10%. E na hora que ele olhar lá no Astrogildo, ele pode perceber que Astrogildo recebeu 15% ou 20%. E isso pode armar uma briga dentro da empresa. Então o que as empresas podem fazer para solucionar um problema como esse? A questão foi bem enfática sobre isso. Eu quero que elas não sejam visualizadas por outros usuários, só eu que fiz, que a planilha é minha. Então eu vou clicar com o botão direito nessa célula, vai abrir essa caixa aqui, que é a caixa Formatar Células. Na aba chamada Proteção,
vão aparecer duas opções, bloqueadas e opção ocultas. A opção bloquear células fará com que aquela célula não possa ser alterada, tá? Mas pode ser visualizada. E a opção ocultas fará com que, está aqui dizendo, ó, bloquear células ou ocultar fórmulas. Então o que é que ela vai fazer? Ocultar a fórmula que foi escrita. Então nesse caso eu clicaria nos 3000, mas aqui em cima na barra de fórmula, no FX, eu não veria nada. Não daria para ver nada porque ela foi oculta, tá bom? Lembrando que essa barra de fórmula ela vai dar resposta a muitas perguntas também do Excel. E se você quiser saber como é que faz para chegar até essa janela, formatar células, duas opções, botão direito formatar, ou você vai usar uma tecla de atalho. Ó, aqui pode ser para formatar número, alinhamento, fonte, bordas, preenchimento e também a proteção. Um outro detalhe é que essa proteção só será utilizada de verdade, só passará a ser útil se você bloquear a pasta, proteger a pasta, que é o que ele mesmo me fala. O botão direito, formatar célula, proteção, ele diz, bloquear células ou ocultar fórmulas não terá nenhum efeito até você proteger a pasta de trabalho, revisar, grupo, alterações, botão proteger planilha. Ele está mostrando onde é que você pode ir. Ou também nas opções de salvar. Salvar como? Aí dá para proteger lá também a sua planilha. Então a alternativa correta aqui nesse caso da questão foi, se você quer esconder, você vai ocultar a célula, tá? A opção travadas seria utilizada pelo programinha do Calc. Então dá para travar. Beleza, alternativa correta, letra A nessa questão. A próxima questão retrata também sobre isso. Após selecionar uma ou mais células em uma planilha do Microsoft Excel 2007, em português, é possível formatar números, alinhamento, fonte, bordas, etc. Todas essas formatações estão disponíveis na janela Formatar Células, que pode ser aberta pressionando-se a combinação de teclas, ou seja, o que é que ele quer saber? Qual a tecla de atalho para chegar até essa janela, que é de Formatar Células, voltando, ó, Formatar Células, que dará a opção, é possível formatar número, alinhamento, fonte, borda, proteção, que nós acabamos de falar. Tudo isso pode ser feito utilizando o botão direito, formatar células, ou a tecla de atalho que nós temos aqui, seria a tecla de atalho Ctrl 1. Ctrl 1, formatar a célula, tá bom? É uma questãozinha para analisar as teclas de atalho. Essa tecla de atalho aqui, ela vai abrir a caixa, nós chamamos caixa, que vai apresentar as fórmulas e funções do Excel. Então, caixa de fórmulas ou barra de fórmula de função é Shift F3, é isso que você pode utilizar, tá bom? Vamos lá, aqui dá para ocultar uma linha, tecla de atalho Ctrl 9, dá para ocultar uma linha que esteja sendo visualizada. Alternativa correta, letra B. Próxima questão, aqui a gente entra na parte de função. Relembrando, função ela necessita iniciar com o símbolo da igualdade, que é o que hoje precede toda a fórmula de função. Ela precisa ter um nome, e esse nome deve ser obedecido na regra. Se o nome é soma, você não pode adicionar o nome some, que ele vai dar um erro. Quando for erro, vai aparecer esse símbolo aqui, hashtag nome, hashtag valor, hashtag representa erro. Então eu preciso colocar o nome, abre o parênteses, fecha o parênteses, e dentro eu tenho que dizer qual é a sintaxe ou o que é que eu quero fazer. Nesse caso, é uma questão que está iniciando a aparecer a partir do ano de 14, 15, 16. São questões um pouco mais recentes para concurso. Recentes que eu falo, 2014, 2015, 2016. Ou seja, antigamente, lá para 2010, 2011, 2013, não apareciam questões como essa. E aqui a gente tem uma questão de 2015 que fala na célula A1 de uma planilha, célula selecionada A1, de uma planilha criada com o Microsoft Excel 2013 em português, ao texto edital número 01/2015 de abertura de inscrições. Na célula B1, para extrair desse texto apenas 01/2015, utiliza-se a fórmula. Bem,
Quando falar em fórmula, vou citar aqui as fórmulas ou funções. Vou botar aqui, ó. É mais utilizado o nome função para esses casos. Eu posso utilizar aqui função chamada esquerda para retirar uma parte do texto que eu quero. Posso utilizar a função direita para retirar uma parte do texto que eu quero. Ou eu posso utilizar a função este ponto texto para retirar algo do texto que eu quero. Qual a diferença entre elas? A função esquerda, ela retira do texto da parte inicial, ou seja, os primeiros caracteres de um texto. Se eu mencionasse aqui, eu quero que tire da esquerda 5 caracteres, ele iria retirar E, D, I, T, A, 1, 2, 3, 4, 5, edita. Então essa seria a retirada de esquerda, tirar dos primeiros caracteres. Na direita, ele iria retirar da direita, do final dos caracteres do texto. E aí eu diria quantos caracteres eu quero retirar. E a função este.texto, ela vai retirar do meio. Do meio do texto eu quero retirar alguma parte. Que foi o que a questão está dizendo. Ele quer retirar apenas 01/2015. Então qual é a função que ele vai utilizar? Veja bem, funções como obter, ela até existe, mas para concursos de tribunais, de receita, para concursos de banco, na verdade quase concurso nenhum utiliza uma função como essa. Aqui já está errado. A função esquerda vai retirar do início e não do meio, e ele quer retirar 01/2015, então ele quer retirar essa parte aqui, ó, 01/2015. Então o nome da função que ele vai utilizar é este.texto. E aí qual é a sintaxe dessa função? Extrai do texto. Do texto, qual é o texto? Aí eu vou mencionar. Nesse caso eu falei que era A1. Por que A1? Porque A1 é o texto que ele está mencionando aqui. Mas poderia ser digitado, poderia ser uma frase escrita, normal. Nesse caso A1 foi o texto escrito. Inicie do caractere 11, inicie do caractere 11, então eu vou contar aqui, ó. 1, não vou iniciar daqui. 2, 3, 4, 5, 6. O espaço conta como caractere, assim como um traço, uma vírgula, tudo é um caractere. Então 6, 7, 8, 9, 10. Agora o 0 é o 11, é o caractere número 11. Não é a letra, tá? É o caractere número 11. Então eu vou iniciar do 11 e vou pegar 7 caracteres a partir do 11. Então ele vai pegar quem, ó? 0, o 1, então 1, 2, 3 com a barra, 4, 5, 6, 7. Ele pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres a partir do caractere inicial, que foi o 11. Então a alternativa correta nessa questão seria a letra C, que ele está extraindo do texto. Do texto A1, a partir do início 11, 7 caracteres. Fechou, a alternativa correta é a letra C nesse caso. Vamos a mais uma questão? Ana precisa fazer algumas operações com caracteres e números em sua planilha do Microsoft Excel 2007. Para tanto, inseriu as duas funções a seguir, em duas células distintas. A primeira função foi igual à direita, abriu e fechou os parênteses e ele colocou canetas, ponto, vírgula 4. Veja bem, toda vez que vier aspas duplas, indica que eu vou adicionar um símbolo, um texto, algum caractere que não é comumente utilizado como um número. Número não precisa colocar as aspas duplas, mas qualquer símbolo ou outro caractere é necessário. Então aqui ele só está dizendo, ó, vou adicionar um texto nessa função. Qual é o nome do texto? Canetas. Então ele adicionou um texto a essa função. E ele vai retirar 4 caracteres a partir da direita. Ele quer saber o resultado obtido por Ana para essas duas funções serão respectivamente. Então a primeira seria, quem é que ele vai pegar aí da direita? Ele vai pegar 1, que é o S, 2, que é o A, 3, que é o T, e 4, que é o E. Então seria etas. E da esquerda ele vai pegar da palavra celular 3 caracteres. Então pegue 3 caracteres da palavra celular. Ele vai pegar C, E,
e L. Então a resposta seria, nesse caso, ele vai pegar da primeira, etas. Ele vai pegar da segunda, a expressão céu. E a alternativa correta, nesse caso, seria a letra E. Veja que a letra B está aqui só para confundir a sua cabeça, nada mais. Então não se preocupe com isso daqui, ele vai dar a resposta e não símbolos atrás da resposta ou contra a resposta. Ele vai dar esse daqui, céu e etas para canetas. Ele pegou da esquerda, pegou da direita. Joinha? Agora vamos a outra questão com funções de texto. Estamos falando só de funções de texto. A gente vai separando aqui entre funções. Outra função de texto está aqui, ó. Em uma planilha eletrônica em Excel 2013, a função que remove todos os espaços de texto, exceto os espaços únicos entre as palavras, é texto, arrumar, concatenar, ex.texto ou valor. Bem, ele quer remover todos os espaços do texto extras, exceto os espaços únicos, ou seja, se for só um espaço ele deixa, agora se for 2 espaços, 3 espaços, ele considera que aquilo é um erro. E aí o que é que ele vai fazer? Arrumar. E aí qual seria a alternativa correta? Letra B. O nome da função seria isso aí. E aí eu poderia fazer assim, ó, é igual a arrumar, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, tá? Ele vai entender do mesmo jeito. Eu quero arrumar o texto, e eu vou colocar aqui o texto. Texto, eu, espaço, vou, espaço, 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 gabaritar, informática. Imagine que esse daqui é o meu texto, tá entre aspas duplas. Então o que é que ele vai fazer com a função arrumar? Ele vai retornar a resposta eu, espaço, vou, espaço, gabaritar. E o que foi que ele fez? Removeu os espaços extras, que não tinha necessidade de estar aí. Isso é o que faz a função arrumar. Outra função de texto que também está aqui nas alternativas, ex.texto a gente já estudou. Texto é só para pegar um texto, nada mais, pega um texto. E a função concatenar seria uma outra função. O que é o concatenar? Olha, existe a função chamada concatenar, como está ali. Vamos corrigir aqui. Existe lá a função concatenar. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso pedir para concatenar células. Concatene A1, ponto e vírgula, porque dentro de uma função a referência que eu utilizo é sempre ponto e vírgula ou 2 pontos. Nesse caso eu estou pedindo para ele juntar A1 com a célula C5. E se eu lhe disser aqui em cima que a célula A1 é igual a 50 e a célula C5 é igual a 30, a resposta nessa situação seria: pegue A1, 50, e junte, concatene com o 30, C5. E a resposta seria 50, 30, ou 5 e 30. Ele só junta células. Isso é uma função de concatenar, que também poderia ser utilizada com um operador dessa seguinte forma: A1 e comercial, desse aqui comercial, e comercial C5. Aí o que é que ele vai fazer? Pega A1 e junta com C5. Esse é o símbolo, o E comercial é o símbolo para concatenar. Então essas são algumas das funções de texto que podem aparecer em uma prova, tá bom? As outras você vai por eliminação, sai excluindo, se nada der certo é de sobrar. Mas isso daí dificilmente vai passar dessas funções. Quais foram as funções de texto? Nós falamos da função arrumar, falamos da função concatenar, que é juntar, falamos da função extrair do meio do texto alguma parte, ou esquerda pegar da esquerda, direita pegar da esquerda para esquerda. Então essas são algumas das funções de texto que você precisa lembrar. Vamos continuar? Vamos falar agora de uma função aqui. Uma função seria de estatística. Olha, função de estatística existem várias, mas a gente não está em aula, a gente está em resolução de questões. Então a gente vai tentar resolver essa questão aqui, lembrando das funções que nós temos de estatística. Quais seriam as funções de estatísticas? As funções seriam uma média, um média A, um med, um modo. Poderia ser uma função de máximo, mínimo, maior, menor,
algumas funções que podem ser utilizadas, ou poderia ser todas as que estão aqui. Função para contar números, função para contar caracteres, funções para ver o mínimo de quem está selecionando. Então vamos responder a questão. Ele está querendo saber o seguinte: as colunas A e a E, até a E, de A até E, apresentam as notas de provas de 2 alunos. Por meio dos valores apresentados nas células H1 e H2, infere-se que a fórmula inserida nas respectivas células são... Ele quer saber aqui, ó, H1 deu 4, mas por que deu 4? H2 deu 5, mas por que deu 5? É isso que ele está querendo saber nessa situação. Então a gente vai responder o seguinte: a gente vai tentando aqui descobrir, e tem aí, tem primeiro, por que chegou até o número ou o 4? Por que chegou até 4? Vamos responder a letra A para ver se dá certo. Como é que seria a média? Média de A1 até 2 pontos, representando até E1. Então ele está dizendo assim, ó, qual é a média desse com esse, com esse, com esse, com esse? Qual é a média disso tudo? Bem, a média vai ser média. Ele vai analisar quantos números existem e dividir pela quantidade de números. Então número eu tenho aqui, ó, 5, 6, 8 e 3. E o 0 não é número, então ele esquece, deixa para lá. E aí vai ficar na situação da seguinte forma: 5 com 6 dá 11, com 8 dá 19, com 3, 22. 22 eu vou dividir por 1, 2, 3, 4. Se eu pegar 22 e dividir por 4, vai dar igual a 4? Claro que não. Faça a conta aí, não vai dar 4. Então essa daqui já está errada. Se essa está errada, eu não preciso nem responder essa de baixo também. Essa ao lado também. As duas estão, para mim, erradas. Não precisa continuar. A letra B, ele fala de uma função chamada mínimo, que pega o menor valor de uma lista. E a lista foi, pegue o mínimo de A1 até E1. Pegue quem é o menor valor de A1, B1, C1, D1, E1. Se ele está querendo saber número, porque é o que o mínimo quer, o menor valor daqui é o valor número 3. E 3 não é 4. Então, essa parte também já está errada. Se aqui está errado, eu também vou cortar a segunda parte, porque não interessa fazer. A letra C, ele menciona: me diga o número de caracteres de A1 até E1. Pessoal, essa função, ela vai apresentar isso aqui como resposta, ó. Erro. Erro. Por que ela vai representar erro? Porque ele não tem como pegar o número de caracteres de várias células, e sim de uma célula. Se eu mencionar, me diga qual é a quantidade de caracteres da célula, e em vez de aparecer de A a E, aparecesse D1. Isso aqui, ó, D1. Aí ele iria sim aparecer como resposta o número 4. Porque ele viu que em D1 existem 4 caracteres. Mas para você mencionar toda uma referência, ele sair procurando de uma por uma para saber qual é, não vai dar certo. Então está errada também a letra C. Do lado de cá a mesma coisa, número de caracteres. A letra D fala do mínimo A. Quem seria o mínimo A? Vou deixar isso daí para você olhar no seu computador no Excel. Abra o Excel, coloque igual, mínimo A. Veja o que ele aparece embaixo. Qual é a resposta dele? Qual é o que ele retorna? Eu vou dizer o seguinte, você vai ver por curiosidade, mas isso daqui nunca vai aparecer na sua prova como uma resposta, e sim para a complicação do que você está fazendo. Veja a letra E. Conte ponto num. Conte quantos números existem de A1 até E1. Isso vai dar certo. Aí ele vai procurar quantos números existem. Um número, 2, 3, 4. Então a resposta seriam 4 números. Tá certo? No segundo momento ele pergunta aqui, ó, conte quantos números tem de A2 a E2. Então embaixo agora, 1, 2, 3, 4, 5 números, que é o que ele está pedindo para contar.
Então a resposta aqui deu 5. A alternativa correta é a nossa letra E. Olha, veja bem, se ele aparecesse aqui na situação para você contar valores, conte ponto valores, assim mesmo o nome da função, conte ponto valores. Aí ele vai analisar todo mundo que estiver com algo preenchido, toda célula que tem algum valor preenchido. Se tiver um tracinho, é um valor preenchido, uma vírgula, é um valor preenchido. Então se ele me pedisse conte ponto valores nessa situação, ele ia ver que aqui tem valor, aqui tem valor, aqui tem valor e aqui também tem valor. Então se fosse conte ponto valores, iria dar 5. Por isso que ele me pediu conte ponto num, que é para isso aqui não ser contado. E o conte ponto valores, ele vai analisar todos os que tem alguma informação dentro de célula. Se tiver vazia, ela desconsidera, mas se não, ela conta. Tá bom? Bem, tem uma questão. Olha a questão aqui. Em uma planilha do LibreOffice Calc 4.1 e do Microsoft Excel 2013 em português, um técnico deseja contar a quantidade de células de E2 até E20. Essa aqui é a referência. E referência você sabe. E2 até, então seriam 2 pontos, até E20. Essa é a referência. Que possuem algum conteúdo, desconsiderando as que estão vazias. Para isso, o cursor deve estar posicionado em uma célula fora desse intervalo e deverá utilizar a fórmula. Bem, para ele saber a resposta disso daqui, é claro, ele não pode colocar a função dentro de E2, E3, E4, E5, E6 até E20, ele não pode colocar o nome lá dentro. Mas ele poderia colocar em E1, em qualquer outra célula, menos as que estão na referência. E aí ele vai colocar o que aqui? Conte para mim, porque é o nome da função que ele quer. Conte a quantidade de células, e ele menciona que possuem algum conteúdo. Então, para possuir algum conteúdo, o nome da função seria conte.valores. Qual é a referência? E2 até E20. E aí, se você olhar nas alternativas, você vai ver que a única que menciona isso daqui, conte.valores, é a alternativa correta, a letra D, tá? Escrever contar valores está errado, porque essa referência não existe, o nome dessa função não existe. Iria aparecer de novo, hashtag nome, ele exerce nome dessa função e não existe. E as outras não poderiam ser, depois você pode olhar dentro do Excel que não podem ser. Então, conte.valores de E2 até E20. Esse aí está o nome da função. Questão correta, letra D. Próxima questão. 2014, Fundação Carlos Chagas, você faz para auditor fiscal, foi lá e mencionou o seguinte: considere o seguinte trecho de uma planilha editada no Microsoft Excel 2010 em português. Está aqui a planilha: A13, A29, A35, A41, A54, A62, A78 e A88. Nas células B3 e B5 dessa planilha inseriram-se respectivamente as fórmulas. Na célula B3 foi inserido igual a maior, de A1 até A8, ponto e vírgula 4. Essa função, a sintaxe dela é a seguinte: me diga quem é o maior valor, nesse intervalo, ponto e vírgula, acabou o intervalo. Diga qual é a posição, seria o 4, quarta posição. Qual é o quarto maior valor dessa lista? É o que ele quer saber. E em B5, ele quer saber esse decabinho aqui, que eu nem vou entrar nos méritos agora. Vamos entender primeiro o maior, que é estatística. Os resultados obtidos nas células B3 e B5, decorrentes da inserção dessas duas fórmulas, são respectivamente. Então o que é que vai aparecer primeiro nessa função aqui, se eu colocar? Igual a maior de A1 até A8, 4. O primeiro valor aqui, o maior de todos, é o 9. O segundo maior valor, vou apagar aqui. O primeiro é o número 9. O segundo maior valor é o número 8. O terceiro maior valor é o número 8. Professor, empatou aí. Não importa se esse é o terceiro, esse é o segundo, não importa qual é a posição. Ele quer colocar todos os valores, os números, em uma colocação. Então algum dos dois vai ter que ser segundo ou terceiro, não importa quem. Então primeiro, segundo, terceiro, e então o quarto maior valor seria o 5. E nas alternativas você percebe que a única que iniciou
com a resposta 5 foi a letra B. Então, questão correta, letra B. Não precisa ter tanta confusão em cima do que você não conhece, que às vezes isso daí vai ser só para tentar lhe atrapalhar. Mas ele quer saber aqui qual é a conversão de decimal a binário, converta decimal a binário, A2, quem é A2? O número 9. Então, converta o número 9 em binário com 4 caracteres. Aí eu vou lhe dar uma dica super simples. Para converter um número decimal em binário, você vai realizar uma operação assim. Vou criar uma tabela. Dentro dessa tabela, nós iremos colocar poucos valores porque o número é pequeno, mas você poderia continuar aumentando a tabela. Aqui eu vou colocar o número 1, número 2, número 4, 8, 16, 1, 2, 3, 4. Só precisa até aqui, porque ele só quer 4 dígitos. Mas o que foi que eu fiz aqui? 1 e saí multiplicando por 2 várias vezes. 1, 2, 4, 8, 16. O próximo seria, se eu quisesse aumentar a tabela, 32, 64, 128 e assim por diante. Mas o número é mínimo, é 9. E aí o que é que eu vou fazer para achar o binário? Eu vou juntar números que em combinações, em soma, dê 9. Quais são os números que você combinaria aqui e somaria para dar 9? Eu vou pegar o número 8 mais 1. Dá 9. E o resto, professor, eu não pego, então vai ser 0. Esse daqui é o binário do número 9. 1, 0, 0, 1. Peguei o número binário. Então tá aqui, ó. Tá na correta também. A letra B, 1, 0, 0, 1. Dúvidas não, né? Se tiver dúvida, comenta aí que depois a gente pode explicar um pouquinho mais. Se você quisesse pegar um número aqui, vamos pegar um número ilusório para ver se vocês entenderam essa situação que eu estou mencionando. Eu quero que você me diga, em binário, quanto seria o número 22? Número 22 em binário. Ó, eu vou pegar o número maior. Quem é o maior próximo a 22? Claro, 16. Então 16 mais, se eu pegar aqui mais 8, quanto é que vai dar? 24, então já passa, não vou pegar. Então eu vou pegar 16 mais 4, dá 20. Mais 2, 22. E o resto? 0, 0 e assim por diante. Agora, se o número for maior do que essas combinações de 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1, for maior do que isso, aí você vai continuando, 32, 64 e assim por diante. Vai dar tudo certo, tá bom? Mas lembre que pareceu A binário conversão. A binário converta para binário. Isso daqui não é para você ficar muito a par, é só para ver se você entende o que é que ele está dizendo, qual é a função que ele está querendo que você utilize. Mas está aqui, já respondemos a função. Próxima questão. Olha essa, na planilha, caso seja inserida a fórmula hexabin, olha aí ela, olha, hexabin, converta agora hexadecimal a binário, mesma coisa, só que ele não quer mais a binário, ele não quer mais que seja decimal, ele quer que seja hexadecimal. Na célula B1, o valor apresentado nessa célula será, ó, A1, que é o valor que ele quer, é esse. E o que é que seria isso? Veja bem, hexadecimal seriam números de 0 a 9. Aqui eu tenho 10 combinações. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vão dar 10. O A seria o 10. O B, 11, 12, 13, 14. Tá? A, B, C, D, E, F. Então aqui eu vou ter 10 combinações mais 5, dá 16. Então 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hexadecimal é isso. E ele está pedindo para você converter isso daí em binário. Meu Deus do céu, a gente não vai fazer aquele cálculo louco de você ficar desesperado, como é que faz. Basta que você saiba que uma conversão para binário sempre resultará em binário, dígito 0 ou dígito 1, zeros e uns. Então, no caso, a questão aqui, vem em mim, faça o que eu estou dizendo, comando, zeros e uns representa binário, não vá calcular, você vai perder tempo, e tempo é questão. Aí você vai perder lá um tempo de resolver outras questões importantes, até de outras disciplinas, porque você está aqui querendo calcular e aí vai demorar uns 10 minutos para você calcular um negócio como esse daqui, tá bom? Binário, marca lá a questão, pode ter certeza que está certo.
E o que é que seria isso? Olha, letra B, letra C, letra D. Erros. Erro de divisão por zero, não dá para dividir, mas ele está pedindo para dividir. Erro de nulo, não vai ter como calcular. Erro de valor, você está querendo fazer, por exemplo, uma soma de 10 com uma palavra. 10 mais amanhã, vai dar o quê? Não tem como dar nada, então erro de valor. Começou com hashtag jogo da velha sustenido, sempre erro. Próxima questão. Tá aqui. Questão de função de matemática. Ele lhe pergunta, considere uma planilha criada no Excel 2007 em português, que possui na célula 1 valor 10, na célula 2 valor 15. Foram executadas as seguintes operações envolvendo esses valores. Na célula A1 foi 10, só vou botar aqui para a gente lembrar. E na célula A2 foi igual a 15. Ele menciona aqui 4 itens e pergunta, foram corretamente utilizadas apenas as fórmulas apresentadas em? Ou seja, a fórmula está correta, escrita corretamente em quais alternativas? Vamos lá, a primeira alternativa fala igual a soma de A1 ponto e vírgula 2. Está totalmente correto ele dizer isso. O nome de uma função, antes a igualdade, sempre está iniciando com a igualdade, o nome da função está certo. E quando a gente fala em função, lá dentro, a gente pode colocar tanto células como números. Mas nas células eu posso utilizar ou 2 pontos ou ponto e vírgula. Nesse caso, aqui está totalmente correto, não tem nem o que falar, nem o que reclamar. A segunda alternativa fala igual a soma de 5, entre aspas duplas, A1, ponto e vírgula 1, e A2 e verdadeiro. Aí eu já fiquei na dúvida, porque essa daí eu não sei se verdadeiro pode, se esse negócio de aspas duplas pode. Como eu não sei, o que é que eu vou fazer? Vou pular, é isso que eu faço. E você vê que a quarta alternativa também fala isso, é igual a soma de A1 até A2, ponto e vírgula verdadeiro. Não sei se esse verdadeiro pode, se ele existe. Mas vamos para a terceira. Igual a soma de A1 até A2 até 5. Aí é onde está o erro. Isso daqui não pode ser realizado, isso aqui está errado. Olha por quê. Se você coloca o nome de uma função e lá dentro você quer colocar referência com 2 pontos, exemplo, A1, 2 pontos, A2. Isso aqui está totalmente correto. Agora, se você pegar o nome de uma função e quiser colocar uma referência de A1, 2 pontos, 5, o que é que ele faz? Ainda está dizendo aqui, ó, é o número 5. É o número 5. Então ele vai começar de A1 até 5. 5 o quê? Tem coluna e linha? Não tem coluna e linha aqui, não tem célula. Então guarde o seguinte, o 2 pontos, ele só será utilizado para referenciar uma célula em conjunto com uma outra célula. Nesse caso aqui está errado. Poderia estar correto se eu utilizasse ponto e vírgula. Aí eu posso falar célula e número. Agora, célula, 2 pontos, só depois pode ser apenas células também. Então isso aqui está errado. Se você sabe que o terceiro está errado, você vai ver que a letra A está mencionando ele. Então não pode ser ele. Você sabe que a letra B está mencionando ele. A letra E está mencionando ele. A letra C está mencionando ele. Então a alternativa correta, só que eu estou uma alternativa. Letra D. A primeira está correta. A segunda está correta porque eu posso colocar a soma de 5 mais 10 mais 15. Posso fazer isso, 30. E quando aparece a expressão verdadeira na função de soma, é a mesma coisa de ele colocar assim, ó, mais 1. Ele adiciona mais 1. Então seria 5 mais 10, 15, 15 mais 15, 30. Resposta 31. Porque ele está adicionando mais 1 por citar a verdadeira. Na quarta alternativa, no quarto item, ele fala assim, de A1 até A2, ou seja, eles dois, somos 2, 25, mais verdadeiro. Quem é mais verdadeiro? Mais 1. Então seria 25 mais 1, 26, daria correto. Faça o treino, abra o seu Excel, coloque isso daí, veja na tabela, você criando a tabela e veja se dá certo isso daí. Você vai ver que a alternativa correta é a letra D, tá bom? Vamos lá. Próxima questão, também questão de soma. Uma questão um pouco mais antiga, mas eu vou lhe explicar. É uma questão antiga que trata de um assunto muito importante para questões de concursos como um auditor, como um tribunal, concursos bons. Pode aparecer uma questãozinha dessa, e aí se você não conhecer, você vai se perder fácil.
e ele menciona dadas as células de uma planilha do BR Office Calc com os conteúdos correspondentes. A1 é 1, B1 é 2, C1 é 3, D1 é 4 e E1 é 5. A função igual a soma de A1 até A2, exclamação aqui, seria a interseção B1 até E1, apresentará como resultado o valor? Ele quer mencionar o seguinte, que a primeira referência é A1 a D1. Então quem é que seria isso daqui? Quem era que ele iria somar? Ele vai somar A1 mais B, perdão aqui, B, ficou para a mesma coisa, mais C1 mais D1. Essa primeira referência é isso. A segunda referência é de B1 até E1. Então quem seria essa referência? Seria B1 mais C1 mais D1 mais E1. E como ele está mostrando a exclamação no meio, ele está dizendo, ó, qual a interseção, quais são aí as células que estão iguais tanto na primeira referência como na segunda referência. Quem é que se repete aí nas duas referências? É quem ele vai somar. Então ele tem aqui na referência o A1, vou até colocar aqui uma coisinha um pouco diferente para você perceber. A célula B1 está igual nas duas referências, a célula C1 também possui nas duas referências e a célula D1 também possui nas duas referências. Mas a célula E1 não está nas duas referências, então eu elimino. E a célula 1 também não está nas duas referências, eu vou eliminar também na questão. E aí a soma será de B1 mais C1 mais D1. Quem é B1? B1, 2. Mais, quem é C1? C1 é igual a 3 e D1 é igual a 4. 2 com 3, 5 com 4, resposta 9. A alternativa correta é a nossa letra D. Dúvida nisso daí? Ele pega aqui a referência, o que foi igual nas duas referências, separadas pela exclamação. Ok? Lindo, né? O Excel é lindo, o Excel é maravilhoso. Quando você se apega a ele, você não larga mais. Vamos lá, vamos continuar. Outra questão. Agora a gente já vai mudar e vai para a função agora de data. No LibreOffice Calc, a função que retorna a data e hora atual do computador é chamada... Vamos lá. Funções de data podem ser utilizadas a função agora, função hoje, função, pode ser lá, dia, ou poderia ser a função mês, ano, tá. Pode ser a função também dias 360, que é a do Arrocha, e tem a função dia, ponto da, ponto semana. Aqui são algumas funções que podem ser usadas na prova. A primeira função, você abre e fecha parênteses e não precisa adicionar nada. Hoje também não precisa adicionar nada, porque ambas irão pegar isso daqui do sistema do seu computador. Aí eu lhe pergunto, qual é agora? Agora pode ser o quê? Ele vai retornar, ele dará como resposta qual é a data e hora do seu sistema. E se o seu computador, meu Deus, se o seu computador estiver com data e hora errada, ele vai apresentar a data e hora também errada, tá bom? Retorna data e hora, então a questão já está respondida. Qual é a função que retorna a data e hora atual? Essa é a sequência, não pode ser o contrário não, hora e data, data e hora. É a função agora, letra D. Nesse caso, todas estão iniciando sem igualdade, mas se uma estivesse iniciando com a igualdade e a outra não, a que não estiver iniciando com a igualdade está errada, porque é necessário iniciar com igualdade para a função dar certo. A função hoje retorna apenas a data. Qual a data de hoje? Ele olha no computador, olha no sistema e aparece para você. A função dia, ela vai procurar dentro de uma data, lá dentro da data que você mencionar, ele vai procurar qual o dia dessa data. Então se eu lhe mencionar lá, hoje já é dia 30 do 12 de 2050, vamos para o futuro. Meu Deus, o futuro não está querendo aparecer. Misericórdia de Cristo. 2050, quero que ele retornar como resposta aqui. Qual é o dia dessa data? É dia 30. Então ele daria como resposta apenas o número 30.
Dias 360, aqui eu vou mencionar uma data inicial e eu vou mencionar uma data, chamamos que data final. E a função dias 360 é para representar qual é a quantidade de dias de uma data para outra. Se você quiser saber qual é a data da sua futura prova, qual é a data da sua prova? Você coloca o dia de hoje em uma célula, a data da prova em outra célula, coloca a função igual a dias 360, seleciona uma data, a data de hoje, ponto e vírgula e a data do dia da prova. Na hora que você der Enter, ele vai retornar a diferença entre dias. Faltam quantos dias? Ele vai retornar para você. Isso pode ser muito utilizado em banco. Quero saber quantos dias tem que eu não pago um boleto, quero saber qual vai ser o cálculo dos juros em cada dia. Eu posso utilizar a função de dias para saber retornar a diferença entre dias. E a função dia da semana, eu vou ter que dizer qual é o dia da semana disso daqui, dia 30 de 12 de 2015. Bota aí no Excel para ver se ele dá. Eu acho que ele já dá. Você vai colocar dia da semana e ele vai retornar no tipo 1, que é o tipo que nós utilizamos. Qual é o tipo 1? É o tipo que você diz assim, ó, domingo é o dia 1º, para nós brasileiros. Segunda é o dia 2 da semana. Terça 3, quarta 4, quinta 5, quinto dia. Sexta, sexto dia. Sétimo dia, sábado. E aí começa tudo de novo. Então se aqui dia 30 do 12 for terça-feira, o que é que ele vai retornar? O número 3. Ele retorna o número. Mas você pode configurar para ele retornar o nome. Retorne terça-feira. Dá para fazer isso aí também. Tá bom? Então essas aqui são algumas das funções de data, relembrando aí para você. Questão letra B. Vamos à próxima. Agora tem uma questão aqui. É uma questãozinha utilizando função de procura. Vamos procurar dentro dessa função. Você está vendo que eu tenho uma tabela que ele mostra siglas TRE, TCU, TRF. E na coluna B ele representa o nome do tribunal que eu coloquei. Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Contas da União, Tribunal Regional Federal. E abaixo eu coloco busca. Eu quero buscar. E aí aqui na célula 7, você vai ver que ele vai mencionar aí. Eu vou dizer qual é uma sigla, eu vou dizer qual é a sigla. E eu quero que aqui apareça a resposta. Então a forma vai ficar aqui, ó. Para que apareça a resposta assim que eu colocar uma sigla. A questão diz, na célula B7, aqui ó, foi digitada uma fórmula que faz com que, ao se digitar na célula A7, ao se digitar aqui a sigla de um dos tribunais constantes nas células A2, A3 ou A4, A2, A3 ou A4, o nome do tribunal correspondente apareça na célula B7. Então, o nome do tribunal vai ter que aparecer aqui. A fórmula usada para essa finalidade foi, vamos lá, o nome da função que nós poderemos utilizar vai ser essa aqui, ó, função proc, que é procurar. Nesse caso, nós vamos procurar na vertical. Por que na vertical? Porque eu vou analisar uma tabela, eu vou dizer assim, ó, nessa coluna vai aparecer TRE. E aqui vai aparecer o nome do TRE. Então eu estou trabalhando entre colunas. E para trabalhar entre colunas, como está esse caso, procure na vertical. Isso poderia estar ao contrário. Eu poderia estar utilizando sim sigla TRE, TCU, TRF. Nome do tribunal. Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Contas, Tribunal... Então pode ser utilizado também na horizontal. Se for na horizontal, seria procure H, proc H. Mas nesse caso, proc V. Procure na vertical. Procurar quem? Procurar quem? A7. Procure aqui. O que foi que o cara colocou em A7? O que foi que ele botou em A7? Ponto e vírgula. Procure aqui. Quem foi que ele colocou? E veja na minha tabela a referência para que possa aparecer na segunda coluna. Então qual é a referência, qual é a tabela que ele vai analisar para ele descobrir qual é a sigla e qual é o nome? A referência aqui vai ser A2, A, B4. Então ele vai retornar na procura de A2 até B4, ponto e vírgula. Procure na segunda coluna. Vamos relembrar. Procure na vertical
Quando o menu está entre colunas, é vertical. Se o menu estiver nas linhas, cada um dos menus, aí PROC H, combinado, né? Procure aqui dentro do A7, procure qual é a sigla que o cara está colocando. Aí ele vai procurar qual é a sigla que ele está botando. Ele vai entender que a sigla que eu botar aqui vai ser igual a uma dessas. E aí o que é que eu estou mandando ele dizer? Se eu colocar aqui TCU, apareça a segunda coluna do que ele procurou. Eu procurei TCU, então ele vai aparecer a segunda coluna. Se tivesse outra coluna, na terceira coluna, você ia selecionar as 3 colunas e ia mencionar, eu quero na terceira coluna a resposta. Mas a resposta aqui, procure na vertical, que eu coloquei dentro da célula 7, analise nessa tabela e mostre a resposta da coluna 2, referente ao que o cara colocou. Então aqui a resposta certa seria o que tiver mencionado aqui nessa alternativa. No caso, a letra E, se eu não me engano aqui, né? Letra E. Por que não é a letra B, que também é PROC V? Porque ele está analisando de A2 até A4. Tá, beleza, ele está analisando aqui, ó, de A2 até A4. Mas a resposta é o nome do tribunal e não qual é a sigla. Então ele vai ter que também saber quem são as respostas e não só quem é a pergunta. A pergunta é, quem é TCU? Resposta, está do lado de cá, está na coluna B. Então eu tenho que selecionar toda a tabela que eu estou criando para procura. Está aqui uma tabela que foi mencionada em uma questão da Fundação Carlos Chagas, muito boa por sinal essa questão. Vamos lá, você pode fazer os testes aí também, tá? Meus queridos, a gente vai chegar aqui numa função lógica, que é a função se. E a gente vai encerrar daqui a pouco falando dessas funções, que é a função se, existem variações do se, conte se, soma se, média se. O se é a função para a condição. Pense numa condição. Se você tirar a melhor nota no concurso, você será aprovado. Se não, excedente ou reprovado. Então é uma função que vai lhe dar condições. Qual é a condição? Ou uma ou outra. Você não tem como ter as duas. Aqui eu já coloquei uma questão que a gente vai analisar direitinho, e eu separei, eu costumo trabalhar muito essa questão, que é da Fundação Carlos Chagas 2010, bem antiga, mas nos dá base para a gente chegar às próximas. Veja primeiro, a sintaxe da questão é, se, teste lógico, aqui ó, se acontecer isso é um teste lógico. Aí ou vai dar ponto e vírgula, separa o teste lógico do valor que nós chamamos valor verdade. E o próximo ponto e vírgula, ele separa para o valor falso. Então, valor verdade, valor falso. O teste lógico é B2 maior que 4. Na tabela você está vendo que B2 é a mesma coisa que 4. E aí você transferindo isso daqui para a lógica, eu lhe pergunto, 4 é maior do que 4? Resposta, o que você me diria? 4 é maior do que 4? Não, 4 é igual a 4. Então a resposta ou vai ser verdadeira ou vai ser falso. Sempre isso. Ou vai dar como resposta verdadeira ou falso. Resposta falso. Se é falso, eu elimino toda a verdade, porque eu não preciso. Ou você é aprovado ou reprovado. Então você não vai ter as duas. A verdade já foi. Eu vou ser falso. Então qual seria o falso? Aqui já é uma função utilizada de estatística, média. Então aqui eu vou resolver qual é a média de A2 e C2. Vamos saber isso aqui, ó. Qual é a média de A2 e C2? A2 é 2, C2 é 5. 3 com 5, 8, dividido por 2, 4. Só tirei a média. Isso aqui, resposta 4. Menos 2 multiplicado por 2. Primeiro resolve na matemática a multiplicação, então aqui vai ficar 4. 4 menos 4 é igual a 0. Resposta 0, alternativa correta, letra A. Professor, e se aqui fosse 5? Então 5 é maior que 4? É verdadeiro. Aí eu esqueceria toda a média, tudo isso daqui, e resolveria a multiplicação, que ele está dizendo. Multiplique A2 com C2. 3 vezes 5, 15. Exponencial 1, elevado a 1, 15 elevado a 1, 15. Daria como resposta a letra D. Nesse caso, letra A é a alternativa correta. Vamos a mais uma.
Vamos lá. Na célula C2 foi digitada uma forma que mostra aposentar se, pelo amor de Deus, você está lendo o nome da função, se o tempo de contribuição for maior ou igual a 35 anos e não aposentar caso o tempo de contribuição seja menor que 35 anos. A fórmula digitada foi, bem, ele está querendo saber, na minha tabela, se o tempo de contribuição, quem é o tempo de contribuição? Coluna B, começa na linha 2. Então vai ser igual, vou colocar a resposta aqui, depois você vai acompanhar nas funções. É igual a se, abre, B2, porque esse é o tempo de contribuição. Se o tempo de contribuição, começa no B2, for o quê? A resposta está dizendo aqui na própria questão. Maior ou igual, operadores de comparação, a 35. Se isso daqui for verdade, ponto e vírgula. Qual será a verdade? Qual a verdade? Aposentar. Entre aspas duplas, porque é texto. Aposentar. Foi? Entendeu, né? Ponto e vírgula. Aí tá. Se isso daqui for verdade, aposentar. Se não, qual é a resposta falsa? Não preciso mais comparar nada, porque é óbvio. Se não der isso, vai dar aquilo. Se não der aposentar, a resposta seria não aposentar. Então aqui o falso seria não aposentar. Essa seria a resposta. Agora, vou lhe dar uma outra dica. Nas funções, basta você lembrar qual é a sintaxe. Se você souber qual é a sintaxe da função, se, teste lógico, valor verdadeiro, valor falso, você mata muitas alternativas, sempre para não dizer todas. Vou olhar nessa questão aqui. Olha a letra E. Compare. Eu falo sempre, isso aqui é cachaça, não é função para se utilizar. Compare. Não, eu quero a função se. A função se, ela tem sempre o teste lógico, valor verdadeiro e valor falso. E ela é separada por pontos e vírgulas. Olha a letra A. Se B2 for igual ou maior que 35, então aposentar. Else, se não, não aposentar. Só o erro da questão são esses nomes aí que estão em inglês, que não tem nada a ver com a função e assim por diante. Se eu tirasse isso daqui e colocasse ponto e vírgula, e aqui tirasse e colocasse ponto e vírgula, a questão estaria certa. Mas não tem o TIM, else, if, nada disso. Isso aí é programação, deixa pra lá. Tá errado. Separados por ponto e vírgula. A letra C menciona é igual a se B2 for maior que 35, ponto e vírgula, massa, o valor aí do teste lógico. Se isso daqui for verdade, resposta aposentar. Aí vem dois pontos, B2 menor que 35, então se B2 for menor que 35, aqui vai aparecer no aposentar. Olha, ele já está comparando de novo, não precisa, eu já comparei aqui. Ou vai dar verdadeiro ou vai dar falso, não precisa comparar de novo. Bastava separar tudo isso aqui por ponto e vírgula. A letra D fala, se B2 for maior ou igual a 35 anos, aí vai aparecer aposentar. Se não, ponto e vírgula, não aposentar. Alternativa correta na questão, letra D. Agora inverteu a situação. Algumas questões vão pedir para você dizer como é que escreve, outras como é que responde a questão C. Aí você tem que praticar isso daí. Mas vá pelo nome, pela sintaxe, você vai acertar a questão. Outra questão. No LibreOffice 4.1 e no Microsoft Excel 2013 em português, para contar o número de valores contidos nas células de A1 até A2, de A2, perdão, até A8, que sejam maiores do que 10, posicione-se o cursor em uma célula fora desse intervalo e utiliza-se a fórmula. Bem, agora o que é que ele quer fazer? Ele quer contar o quê? Número. Lembra que existe uma função chamada conte.num? A conte.num contaria, mas ele está mandando contar os valores contidos nas células dos intervalos de A2 até A8 que sejam maiores do que 10. Agora ele não está pedindo mais só para contar, está pedindo conte, mas com uma condição. Sempre que for condição, vai começar com o nome da função que você quer, conte, ponto, se nesse caso existe o ponto, em outros casos não existe o ponto. Então é conte.se, é o nome da função. Conte.se, no intervalo de A2
a, dois pontos, a 8, se nesse intervalo houver alguém que seja maior do que 10. Acabou. Se for maior do que 10, eu conto. 1, 2, 3, 4. É contar, não é somar não. Eu conto. Se não, eu não conto. Aí se eu colocasse lá a tabela, vou colocar uma tabela bem simples, com poucos valores. Imagine que seja A1, 2, 3, 4. Já está errado aqui já, né? E começou de A2. Então é A2, 3, vem Deus, conta, A3, 4 e 5. Se aqui tivesse o valor 15, 8, 16, 34, olha o que a questão iria fazer. Conte-se de A2 até A8, imagine que só tem isso, for maior do que 10. Aí o que é que ele vai fazer? Analisar. 15 é maior do que 10? Sim, então 1. 8 é maior do que 10? Não, então 0. 16 é maior do que 10? Sim, então 2. 34 é maior do que 10? Sim, então 3. Resposta para isso daqui daria 3. O nome da função é essa. Vamos olhar nas alternativas? Olha, ele quer condição, então não é contar valores, nem existe. Contar valores nem existe. Contar nem existe. É para somar que ele quer? Não, ele não quer somar. Ele quer contar. Então, para contar, é conte ponto si. Acabou. Função é na letra A. Mas aí a função conte ponto si que ele está dizendo assim, ó. O intervalo é de A2 até A8. O símbolo de maior que está entre aspas duplas, porque é o necessário. Todo símbolo, todo caractere que não for número, precisa estar entre aspas duplas. E aí ele colocou isso em aspas duplas. Só ele tem necessidade de estar em aspas duplas. E aí ele está concatenando as aspas duplas com 10. Que é a mesma coisa que eu coloquei aqui. É a mesma coisa. E isso daqui é a mesma coisa de dizer é igual, ou igual não, é maior do que 10, entre aspas duplas. Eu estou pegando esse com esse. E aí o Excel entende qual é o número. Então pode estar correto tanto entre aspas duplas toda a comparação, como em aspas duplas apenas o símbolo da comparação. E comercial para concatenar com o número. Então ele está fazendo o quê? Pegando o maior que e concatenando com 10. Seria a mesma coisa que ele está fazendo aqui no meu exemplo. Tá bom? Alternativa correta, letra A. Vamos lá. Questão 18. Na sala D10, deseja-se somar. Agora ele quer somar, o nome da função. Os valores de porcentagem de participação apenas de acionistas cujo capital social seja maior do que 2.000. Para isso, deve-se utilizar a fórmula. Aí você está vendo que tem uma tabela aqui. E essa tabela vai lhe mostrar o que é que ele quer dizer. Ele quer que os acionistas, Eletrobras, Copel, Parará, todos esses acionistas aqui, ele vai olhar apenas acionistas que o capital social, cadê o capital social? Olha aqui, ó, capital social seja maior do que 2.000. Então ele vai analisar aqui, ó, é maior do que 2.000? Se for, o que é que ele faz? Deseja somar. Na célula D10. Na célula D10, deseja somar. Então é lá no final, na última célula, ele quer somar. Aqui, ó, D10, lá embaixo. O que é que ele vai utilizar para fazer isso? Bem, se ele quer somar, eu boto logo o nome, ele vai utilizar a soma. Mas ele só quer somar se for maior do que 10. Então o nome da função vai ser soma, mas só some se, que é a condição, maior do que 10. Se você olhar nas alternativas, está aqui, ó. Ele não vai simplesmente somar, ele tem que somar se. Tem que ter uma condição. A função se poderia ser utilizada, mas isso vai complicar, isso vai dar um trabalho. E não estaria certo nessas alternativas que estão aqui. Está errado. Soma se. Olha só